Amados, nós já ouvimos muitas vezes essa mensagem, e às vezes a gente pega a parte da mensagem, do trecho da pregação, da palavra, e a gente expõe aqui compartilhando que é a parte principal do livramento, do cuidado, da providência de Deus em agir na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens cheios de Deus, eram amigos de Daniel, discípulos, andavam juntos, servos do Deus vivo. E esses homens já eram diferenciados na Babilônia, dentro do reinado. Eles já eram benquistos assim pelo próprio rei. O rei já gostava daqueles homens porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. E eles tinham uma conduta exemplar, eles tinham conduta excelente. Por muitas vezes Daniel se levanta junto com os homens de Deus, dizendo para o rei: rei, eu não vou aceitar esses tipos de pratos de comida que o Senhor está oferecendo, nós não vamos comer isso, nós somos diferenciados. Imagina, eles estavam cativos, eles estavam como escravos naquele governo, mas ainda assim eles entenderam que era tempo de Deus, e que eles estavam naquela condição, não porque estavam presos de verdade como escravos, mas eles estavam ali para cumprir o papel do reino, eles estavam ali para fazer a diferença, eles estavam ali para cumprir com o propósito de Deus. Eles tinham esse entendimento, eles tinham essa percepção espiritual de entender que tudo aquilo que eles estavam passando era um momento, e que haveria um momento em que o Senhor agiria com libertação e tiraria aquele povo da Babilônia. Haveria um momento em que Deus se manifestaria e surpreenderia cada um daqueles homens. A prova disso é que momentos em que eles não concordavam com o reinado, ou que ia contra os princípios deles, ou que ia contra os propósitos dos seus corações, eles simplesmente não aceitavam, eles simplesmente não acreditavam, não criam, não confiavam. Eles simplesmente repreendiam, dizendo: eu não quero, eu não vou viver, não vou obedecer. Eles tinham um posicionamento certo. Quer dizer, muitas pessoas podiam dizer não, eles estavam ali, eles se sujeitavam, eles obedeciam, eles faziam. Houve muitos outros momentos em que eles se levantaram, esses homens de Deus, como eu disse, eles eram benquistos pelo rei, eles eram exemplares diante daquele reinado, pela diferenciação do Espírito Santo na sua vida, nas suas vidas. Agora nós enxergamos isso quando Daniel, dizendo para eles que não ia comer o que eles ofereciam, e que eles comiam legumes, e que eles comiam outro tipo de comida, jejuavam e oravam, e consagravam ao Senhor. O que significa isso? Eles não aceitavam qualquer prato que o diabo oferecia a eles. Quando falamos de pratos, falamos de alimento, falamos de desejos naturais, falamos de desejos pessoais, falamos de vontades nossas a ser preenchidas. Imagina que todos eles estavam fazendo uma churrascada, e aqueles homens sentindo o cheiro daquele churrasco, com fome, famintos, dizia: nós não vamos se contaminar com esse tipo de comida, nós não vamos comer isso que o rei está oferecendo, nós vamos comer aquilo que temos que comer, nós não vamos comer o que o mundo oferece, nós vamos comer o que Deus tem para a minha vida. Era esse o posicionamento deles, e a Bíblia nos demonstra isso não só na passagem aqui de Daniel capítulo 3, mas em Daniel capítulo 6 também nos mostra, quando foi feito um decreto por influências da oposição, dos invejosos, dos filhos de Satanás, dos filhos do diabo. Eles fizeram um decreto e levaram para o rei, dizendo: rei, faz um decreto. Qual o decreto? Eles queriam pegar de qualquer jeito Daniel, e eles não tinham com que. A Bíblia diz que eles não conseguiam ver falhas em Daniel, eles não conseguiam achar motivos para culpar Daniel. A Bíblia diz que Daniel era tão exemplar que ele não tinha como pegar nenhum motivo, se não fora na lei do próprio Daniel, se não fora na lei do próprio propósito do Daniel. Então eles fazem o seguinte: já que Daniel é um homem que ora, que busca a Deus, que clama, vamos criar um decreto dizendo que não pode orar, que não pode clamar a nenhum Deus, a nenhum outro Deus, a não ser se for o Senhor dos Exércitos. Não pode buscar, não pode fazer nada se não for o rei. Não é para ninguém buscar mais ninguém no espaço de 30 dias. E levar esse projeto para o rei. E o rei nem sequer pensou em Daniel, porque o rei gostava de Daniel. E a prova disso é que quando quando o decreto é assinado e carimbado pelo anel do rei, eles vão apresentar a acusação de Daniel, porque Daniel era um homem de oração, e por isso que eles deram essa ideia do decreto de não clamar a um Deus, a um Senhor, no espaço de 30 dias.
Imagina se esse decreto for feito para os dias de hoje. Tem gente que faz 1 ano que não ora. Tem gente que faz meses que não busca, que não clama, que não intercede. Não tem problema nenhum, mas para Daniel não. Daniel, oração era de manhã, de tarde, de noite. Não oração de dizer Senhor obrigado, não. Era oração de falar e ouvir a voz de Deus, de ajoelhar, buscar e adorar ao Senhor. Daniel entrava no seu quarto e clamava a Deus de uma forma intensa e poderosa, a ponto de ser conduzido pelo Senhor, de ouvir a voz de Deus. E nós enxergamos várias experiências de Daniel com Deus. Nós vimos várias experiências de Daniel pela sua intimidade com Deus, a diferença que acontecia com ele. Por exemplo, no capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel ele está em consagração, ele entra no jejum, ele se consagra num jejum intenso de 21 dias de oração no propósito. E ele começa a buscar a Deus, ele começa a clamar ao Senhor. Daniel ele faz um jejum, ele faz uma consagração. E a Bíblia diz que ele tem percepção que a guerra era prolongada, que a guerra era grande, que a guerra espiritual era intensa. E a Bíblia diz que esta consagração faz com que Daniel ele abre os olhos ainda mais espiritual e começa a enxergar, a ponto de Deus enviar um anjo para guerrear, para anular toda a sentença do diabo que queria impedir a resposta do anjo sobre Daniel. E Daniel então aguardando firme os 21 dias, até que o anjo mensageiro veio com a resposta e disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração à oração que fizeste, foram ouvidas as suas orações, foram ouvidas o seu clamor. Mas o anjo de Deus na sua teofania é uma manifestação sobrenatural, quer dizer, como em forma de anjo, o próprio Deus estava se manifestando para falar com Daniel, e ele vê o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando ele vê a glória de Deus, ele não suporta a presença de Deus, ele cai no chão e ele fica como de 4, diz a Bíblia, sem conseguir se levantar, porque a sua força ficou como um desmaio. Ele fica enfraquecido, ele é arrebatado, ele tem uma visão. E a Bíblia diz que os amigos que estavam com ele não viram nada, eles não tiveram percepção da visão, porque não estavam em consagração como estava Daniel. Quer dizer, Daniel era um cara sensível, Daniel era um cara de oração, Daniel era um cara que buscava a presença de Deus constantemente. Então para Daniel não podia ficar um dia, para ele era como se ele ficasse sem se alimentar, é como se ele ficasse passando mal. Ele dizia: não aceito. E então fizeram o decreto dizendo: não pode orar, não pode buscar a nenhum Deus. Mas mesmo assim Daniel podia entrar no seu quarto e ele podia fechar a janela do quarto e orar lá dentro, sem que ninguém o visse. Quer dizer, Daniel, há muito crente que faz isso. Tem crente que só é crente de janela fechada, tem crente que só ora quando ninguém vê, tem crente que só é crente dentro da igreja, mas quando o mundo lá fora olha para você, você tem vergonha de orar, você tem vergonha de profetizar, você tem vergonha de dizer até que você é crente. Então você fecha a janela, não porque você não quer pecar, não, é porque você tem vergonha de falar de Jesus, é porque você tem vergonha de adorar o Senhor. Daniel era um cara que ele não tinha nenhum tipo de vergonha de Deus, pelo contrário, quando ele orava, a janela para a banda de Jerusalém ficava aberta. E a Bíblia diz que a banda de Jerusalém representa a presença de Deus, porque Jerusalém chama cidade casa do pão, e o pão da vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Daniel entrava no seu quarto e olhava para a janela em direção aos céus, olhava para a janela em direção ao Senhor dos Senhores. Mas então foi feito o decreto, e Daniel podia dizer: não, pelo menos 30 dias só eu vou ficar sem orar, pelo menos só 30 dias eu não vou buscar. Não, isto é impossível. Para quem tem comunhão com Deus, um dia sem orar é a pior coisa que você está fazendo, porque quem quer intimidade com Deus não consegue ficar sem orar. Quem tem intimidade com Deus não consegue ficar sem ir para a igreja. Quem tem intimidade com Deus não consegue ficar longe do culto. Se por alguma força maior você não pôde vir na igreja, você fica em casa agoniado dizendo: meu Deus, por que eu não consegui hoje? Porque o seu negócio está na casa de Deus, adorando o Senhor dos Senhores. O seu negócio está na casa de Deus, bendizendo o nome dele, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Daniel é este exemplo de líder que tinha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel então era referência. Desde o momento em que Daniel ministrava a eles estavam aprendendo o discipulado, a liderança, dizendo: escute uma coisa, Sadraque, vem cá, Abednego, vem cá, escute
escute uma coisa, vamos conversar. O rei está oferecendo carne, picanha, churrasco, mas nós não vamos comer os pratos do mundo. Eu sei que os pratos do mundo são atraentes, eu sei que os pratos do mundo são cheirosos e gostosos, mas nós vamos comer legumes, nós vamos nos consagrar, porque nós não somos aqui o povo da Babilônia, nós somos um povo hebreu, escolhido de Deus para fazer a diferença. Calma, Sadraque, Mesaque e Abednego, calma. Nós estamos aqui não porque estamos presos, porque se o nosso Deus quiser nos tirar daqui, Ele nos tira. Se o nosso Deus quiser nos tirar da Babilônia, Ele nos tira. Mas nós estamos na Babilônia para fazer a diferença. Nós estamos nas trevas para ser luz neste lugar. Nós estamos aqui para manifestar a glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando o decreto é feito, Daniel, mesmo sabendo do decreto, não fecha a janela. Ele vai orar ao Senhor, ele clama ao Senhor. Eu não sei como eles registraram, mas pegaram testemunhas e disseram: olha lá Daniel orando, olha lá Daniel buscando. Eu acho que eles pegaram a Polaroid da época, eles pegaram o smartphone e bateram foto, mandaram um WhatsApp para o rei dizendo: olha aí, não tinha um decreto que não podia buscar, não tinha um decreto que não podia orar, Daniel estava orando. E o rei fala: meu Deus. E ele põe a mão na cabeça e se desespera dizendo: eu esqueci que Daniel era um homem de oração. Por que eu assinei esse decreto? Diz a Bíblia que o rei ficou sem dormir, porque agora Daniel teria que ser levado para a cova dos leões. Agora Daniel teria que ser colocado dentro da cova, e o rei não podia fazer nada, porque o decreto não podia ser revogado, o decreto não podia ser desfeito, o decreto tinha que ser cumprido. Mas a Bíblia diz agora que ele tem que cumprir. Então Daniel vai para a cova dos leões. Daniel vai para a cova por quê, pastor? Porque estava obedecendo a Deus, porque estava sendo fiel a Deus, porque estava dando atenção à voz de Deus, porque não deixou de orar, porque não deixou de buscar. Tem gente que orou um dia e já está reclamando: por que eu estou vivendo essa luta? Por que eu estou vivendo essa prova? Tem gente que está um mês sem orar e está dizendo: Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu vou dizer: tu pode estar debaixo de oração, ainda existe cova para aqueles que são adoradores, ainda existe cova de leões preparado para os servos de Deus. Mas o Senhor está dizendo: fique tranquilo, porque nenhum leão vai te devorar, nenhum leão vai te engolir, porque o leão da tribo de Judá, ele está com você, ele anda com você, ele é o seu Deus, ele é quem te ajuda, ele é quem te sustenta, ele é quem te capacita, ele é contigo aonde você estiver. Nós enxergamos e vimos a vida de Daniel, de homens que não obedeceram um decreto do mundo, mas que estavam dispostos a obedecer o decreto da palavra de Deus. Homens que não temeram passar por provações e até perder a sua vida por amor ao Evangelho, e que permaneceram fiel diante do Senhor. Já que eles tinham toda a convicção que Deus ia os livrar, eles podiam dizer: eu vou fechar a janela, eu vou orar aqui entre nós mesmos, para que eu vou dar brecha? Mas o negócio deles era com Deus, eles sabiam. Como é que pode você, cativo, preso num lugar, você vai exigir que não vai comer o que eles estão comendo? Como é que pode você ser um escravo de alguém dizendo: não, eu não vou comer o que vocês estão comendo, não, eu não aceito isso? E o rei aceitava. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram qualquer pessoa na província. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram queridinhos do rei. Você já viu pessoas que quer queridinho de alguém, só porque ela é amigo de alguém, ela não repreende a pessoa? O amiguinho dela está fazendo coisa errada, ela fala: deixa fazer, é meu amigo. O amigo dela peca, ela fala: vou falar o quê? Eu não vou repreender, é meu amigo. Se eu falar, o meu amigo vai ficar chateadinho comigo. Há quantas pessoas que às vezes na igreja precisam ouvir um não, e se ouvir não, não vem mais para a igreja. Se ouvir faz isso, fala: mas por que falou assim? Reclamou. Escute uma coisa, meu irmão: quando você está milindrado e quer criar problema, pode falar da forma que quiser, você vai criar problema do mesmo jeito. Porque quem está firmado em Cristo não usa situações para poder justificar os seus erros. Quem está firmado no Senhor não justifica que foi embora por causa da igreja, por causa de alguém. Se você entrou aqui na igreja por causa de Jesus, por que você vai embora por causa de outra pessoa?
Você tem que entender que você entrou aqui para adorar o Rei dos Reis. Você tem que entender que vai existir decretos para te parar. Você tem que entender que vai existir covas de leões para tentar te parar. Mas se você permanecer fiel, Deus vai te guardar todo o tempo e te livrar, porque Ele é Deus sobre a tua história. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam dizer: olha, rei. Ou até mesmo olhar para eles e dizer: escute uma coisa, dentro de nós a gente sabe que a gente não adora essas imagens. No nosso coração não tem idolatria. Para não chatear o rei, vamos se dobrar aqui, fazer nada, vamos fazer o que todo mundo está fazendo. A gente já é os primeiros no reino. Daniel, nós somos os príncipes, nós somos os melhores aqui dentro, somos honrados aqui dentro. Por que vamos perder essa mamata? Tem muita gente vivendo em pecado porque não quer perder os seus benefícios. Tem muita gente em pecado errando, dizendo: sabe o que é? Se eu deixar de fazer isso, minha vida financeira não vai ser tão boa assim. Se eu deixar de fazer aquilo, eu vou perder isso e aquilo. Eu vou dizer: meu irmão, ou você confia em Deus, ou você não confia. Quando aquele decreto foi feito, eles dizem: então esses são os escolhidos do rei. Eles foram dar notícia para o rei, dizendo: ó rei, eles não estão fazendo caso de ti, eles não estão aceitando o que o senhor está falando. E sabe quem que é? São aqueles que o senhor colocou como os chamados peixes no quartel. Olha, aquele ele é peixe, ele é protegido. São os seus protegidos, aquele que você fica mimando. Eles não se dobraram. Aí o rei levantou o furor no rei, e ele falou: vamos lá agora. Só que a história já tinha dito que se aquele não se prostrasse, imediatamente seria lançado. E eles não se prostraram. Aí o rei foi lá lembrar eles, dizendo: escute uma coisa, a lei é clara, se vocês não se prostrarem, imediatamente vocês vão ser lançados. Nós vamos dar mais uma chance para vocês. Quer dizer, o rei gostava deles. O rei está dizendo, sabe o que o rei estava dizendo para eles? Faz o seguinte, se dobra aqui, eu sei que vocês servem a outros deuses, se curva aqui, fica quieto, eu não quero jogar você na fornalha. Eu sei que vocês são diferenciados, mas faz o seguinte, eu vou dar mais uma chance. Eles não disseram que ia ser imediato, por que não lançou? Não, o rei dá mais uma chance, dizendo: olha, nós vamos tocar o som do pífaro, da gaita, da folha, de toda sorte de música, e vocês vão se prostrar. Está ouvindo? Tá bom, estamos ouvindo. Mas eu vou dizer uma coisa, rei, eu quero te falar uma coisa: nós não adoramos a outros deuses, nós não se dobramos a imagens de escultura, rei. O rei estava como piscando para ele, balançando o pé, dizendo: não, é só para disfarçar. Ele disse: a gente não vive uma vida de disfarce, nós vivemos o evangelho de Cristo natural, nós somos da luz, nós fazemos a diferença. O rei disse: então pode tocar. E eles tocaram, e eles continuaram intactos, em pé, eretos, sem se dobrar, dizendo: nós não vamos se prostrar. Rei, deixa eu te dizer mais uma coisa: o meu Deus é poderoso para me livrar, mas mesmo se não livrar, eu não me prostro à sua imagem do rei, eu não me curvo a outros deuses, porque eu só sirvo ao Senhor dos exércitos. Eles sabiam que estavam naquele lugar, naquela província, sendo instrumentos de Deus, canal de bênção. Assim também foi com José. Quando seus irmãos chegaram, José foi levantado governador do Egito. Talvez Deus, como tinha prometido para José, feito uma promessa que ele contou para os seus irmãos indignados, pegaram José, primeiro jogaram numa cisterna, num poço seco. Aí um dos irmãos, com dó de José, fala: faz o seguinte, vamos deixar ele nesse poço, ele vai morrer aí, nesse deserto. Vamos ter compaixão, vamos agir com amor. O que você sugere? Com muito amor, vamos vender ele como escravo. Pega a corda aí, José, eu te amo, viu, José? Eu vou te tirar daí. Obrigado, vocês se arrependeram? Nos arrependemos. E agora? Agora nós vamos vender você como escravo para este povo. Amados, preste atenção nesta revelação e dessa palavra. José tinha uma promessa, e Deus disse que levantaria ele e ergueria ele, e todos viriam a glória de Deus sobre a vida de José. Mas os seus irmãos expulsam José da sua casa. Os seus irmãos vêm de José para outra cidade. Preste atenção.
Quem tinha a promessa? Eu estou falando de José agora, não estou falando de Sadraque e Mesaque. Quem tinha a promessa? Diga José. Diga bem forte, quem tinha a promessa? José. Se José tem a promessa, eles começam agora primeiro a jogar a promessa no buraco. Depois eles tiram a promessa do buraco. Eles vendem a promessa para longe deles. Quer dizer, cada vez mais a promessa estava ficando longe da sua casa. Porque o Deus que prometeu, o Deus que honraria José. E se os irmãos fossem sábios, a promessa não era para ir para o Egito. A promessa era ficar dentro da casa deles. Tem muita gente mandando a promessa embora só por causa da inveja. Tem muita gente perdendo a bênção porque você não aceita que tem que ser do seu jeito. Deus está dizendo, há muita gente mandando José embora para o Egito, mas Deus não quer levantar José no Egito. Deus diz que vai levantar ele, seja onde for, seja em Jerusalém, seja no Egito, seja onde tiver. Quem tem promessa de Deus, até o deserto floresce para a glória de Deus. Lembra quando Abraão chegou para o seu sobrinho Ló e disse, escute uma coisa, escolhe o lado. Chegou o dia da gente se separar, que eu preciso viver a obediência da palavra por completo. Deus diz, sai da tua terra e do meio da tua parentela, que eu vou te fazer bem sucedido. E ele estava com Ló e tinha enriquecido os dois, mas chegou um ponto que os pastores deles estavam brigando de tanto recurso que os tinha. Agora lá vai eles brigando. Abraão fala, escute, eu me lembrei da promessa, Deus mandou eu sair do meio da minha parentela. Então Ló, faz o seguinte, escolhe o lado, você quer ficar com a campina ou com o deserto? Ló preferiu ficar com a campina, sobrou deserto para Abraão. Mas e se Ló ficasse com o deserto e Abraão fosse para a campina também ia prosperar, porque a promessa está sobre Abraão, não está sobre lugar. A promessa não está sobre lugar, a promessa está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem tem a promessa, ele atrai a bênção de Deus. Quem tem a promessa é exaltado de Deus. Quem tem a promessa pode entrar na cova, o leão não te toca. Quem tem a promessa pode entrar na fornalha, a chama não te queima. Quem tem a promessa pode ir para dentro da cadeia, que você vai ser exaltado lá dentro, porque a promessa de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua história, está sobre você. Essa é a promessa de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma promessa. E eles disseram, nós estamos aqui por um tempo de Deus. E que Deus nos use para manifestar a glória dEle. Só que nós não vamos se prostrar. E o que nós mais enxergamos hoje são pessoas se prostrando a sons, a notícias, a informações. Pastor, apareceu uma oportunidade para ganhar dinheiro. O que é? É de Deus? Não, mas sabe, eu estou precisando agora. Apareceu uma oportunidade para fazer isso, uma sociedade, um negócio, mas Deus falou para você fazer. Não, mas sabe o que é? É que eu senti no coração, é minha vontade de fazer, eu preciso tentar fazer. Aí apareceu uma oportunidade de me relacionar. Ah, mas é de Deus? A pessoa, não sei se é, mas sabe o que é? Eu estou muito carente, eu vou me relacionar. Há pessoas aceitando qualquer oportunidade pela necessidade, não pela obediência, não pela direção, mas pelo seu desejo. Há muitas pessoas comendo as pedras tornadas em pães, como o diabo disse, Jesus, você está aqui no deserto durante 40 dias, tu está com uma fome tremenda, não está? Jesus, estou. Então tu tem poder de fazer essas pedras se tornarem pães. E Jesus olha para o diabo e diz, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo para ele? Eu estou com fome, mas não é porque eu estou com fome que eu vou comer qualquer coisa. Eu preciso que o Senhor me honre, que o Senhor me abençoe, mas não é por isso que eu vou me prostrar à imagem do rei Nabucodonosor. Eu tenho um pacto com meu Deus, então infelizmente eu não vou poder fazer nada a não ser chamar os capitães da guarda. Pode vir. Vêm os capitães da guarda, homens fortes, amarram eles, atam eles com suas capas, com seus chapéus, amarre-os e lance-os na fornalha. Imagina, diz a Bíblia, que esses homens fortes, por a chama ter aumentado 7 vezes mais daquela fornalha, antes mesmo de chegar na fornalha, aqueles que os lançaram morreram queimados. Que fogo é esse? Que estava lá dentro também, além do fogo natural. Que fogo é esse que mata os nossos inimigos? Esse é o fogo da palavra de Deus que está sobre a minha e a sua história.
Qualquer um que se aproxima de algo quente fala assim: aqui não dá para ir mais, eu vou me queimar. Aqui não dá para ir mais, está muito quente, joga daqui. Mas a Bíblia diz que eles foram lançar e morreram. E eles 3 foram lançados, amarrados, atados, como estavam eles com as suas capas. Mas agora o rei olha para dentro da fornalha e não só vê 3, mas vê 4. E ele não só vê 3 ou 4, ele vê 4 que estava solto e livre, não mais amarrado lá dentro. E eles estavam adorando ao Senhor Jesus. Eles estavam dançando, exaltando e glorificando e festejando no meio da fornalha. Preste atenção. A obediência desses homens faz com que o rei chama eles agora, mas não do mesmo jeito. O rei diz: escute, Sadraque, Mesaque e Abidnego, faça favor, sai para fora da fornalha, porque aí eu não posso entrar. E quando aqueles homens saem, o rei começa a se dobrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora o rei muda o discurso, diz: escute, pega o microfone lá e anuncia aos prefeitos, aos sátrapas, aos governadores, aos presidentes, aos juízes e todas as autoridades e províncias da terra, chame eles aqui, porque agora nós não vamos mais adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Agora nós vamos dizer o decreto que o verdadeiro Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É esse Deus, e não existe outro Deus além dele. Deus está dizendo: se prepara, porque através do seu testemunho Deus vai transformar histórias. Se prepara, que através da sua vida Deus vai impactar pessoas. Se prepara, até aqueles que serviam outros deuses vão ter que se dobrar diante do Deus que você serve, e eles vão ter que adorar Ele. Se aqueles homens não tivessem a ousadia de confiar em Deus, todos não ouviriam dessa forma o evangelho. Todos não seriam obrigados agora pelo reino, pelo rei que estava com furor. Agora o rei estava apaixonado por eles. Agora o rei estava dizendo: escute uma coisa, vocês vão ter que obedecer o que esses homens fazem aqui dentro. Eles sabiam que aquele momento crítico de deserto, de provação, de fornalha, era o momento que Deus estava estreitando para manifestar a glória dele. Quem crê que Deus está aqui, levante essa mão assim. Olha para o seu irmão e diga: esse momento crítico que você está passando não é para você morrer aí dentro, é para Deus manifestar o milagre dele sobre a sua vida. Só quem recebe, levanta a sua mão e dê um glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Mas na hora crucial, e que no primeiro momento eles não se dobraram, eu quero que você aqui conjecturar com você o raciocínio de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, aquela multidão, e que não estava só pessoas de bairros, de províncias, estavam-se todos os juízes, os magistrados, os prefeitos, os governadores, os presidentes, estavam naquela solene, aquele culto solene, todos se dobrando. Apenas os 3 homens ficaram de pé. Todo mundo olhou e falou: peraí, por que eles não se dobraram? A história mudou, porque eles não deram ouvido ao que o diabo falou. Que som que é esse que está tocando? Que buzina que é essa que chega para você? Que som que é esse que quer te fazer te prostrar? Fazer você desanimar? Pastor, tem um cara lá na minha empresa que ele fica falando: não tem jeito casamento não, casamento não presta, não tem jeito, lá em casa arrebentou tudo mesmo, o céu não tem jeito. Eu vou dizer para você, esse é o som do pífaro que quer fazer você se prostrar. Há um outro som que toca talvez no seu WhatsApp, talvez no seu Messenger, talvez na sua rede social, no seu trabalho, pessoas que falam para você: para que você vai para a igreja? O que é que você está fazendo lá? Todos os dias tocam sons diariamente
dizendo: desanima, desiste, para, não vale a pena. Para quê? Está todo mundo se prostrando, está todo mundo desempregado, está todo mundo falido, está todo mundo doente, todo mundo que tem essa doença morre mesmo, todo mundo que tem essa enfermidade não tem jeito. É isso aí, quando começa assim fica pior, quando acontece isso aí não tem jeito mesmo, piora cada vez mais. Irmão, se você olha para a televisão é notícia de morte, você olha para o jornal é desgraça, você olha para o amigo é miséria, você olha para o outro presta menos ainda. Aí sabe o que acontece? As provações e as adversidades vai te pressionando e você vai se curvando, e você vai dizendo: é verdade, não tem jeito não, a minha casa não tem como não, o filho que estava nas drogas eu nunca vi isso aí, essa droga é daí para a morte, daí caixão, é daí para a cadeia. E aí você fala: meu Deus, eu acho que eu não vou viver esse milagre. Aí o diabo vai minando a sua fé, o diabo vai roubando o seu coração. Mas o Senhor está dizendo: para de se prostrar, erga a sua cabeça, porque o Senhor está dizendo: você não é conduzido pelo som do pífaro, você não é conduzido pelo som da foles, você não é conduzido pelo som da gaita, você é conduzido pela voz do Espírito Santo de Deus, você é conduzido pela palavra, e a palavra de Deus é: o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que te chamou, é Ele que dá a última palavra. Se você entrou aqui para crer, levanta a sua mão para cima e diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na sua palavra, Senhor. Escute a voz do Senhor, não a voz do seu amigo, que é mais inimigo do que qualquer outra coisa. Não a voz daquela mulher, vai na manicure e ela fica falando o que não deve, vai não sei aonde, no mercado, na fila, aí o outro fala o que não presta. Deus está dizendo: não, o seu ouvido não é pinico não, o seu ouvido é lugar para você ouvir louvor, adoração a Deus, glória a Deus e aleluia. Se o seu irmão não gosta de ouvir glória a Deus, dá um glória no ouvido dele aí, diga glória, 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 aplaude esse Deus bem forte. Alabandara sorabacai andarai. Tem gente que não suporta ouvir glória a Deus, aleluia, não sei o quê, mas o ouvido dele é pior que fossa. Escuta o que não presta o dia inteiro, música mundana, conversa, contenda, palavrão, mas quando ouve glória incomoda. É claro, irmãos, você tem que entender que o seu ouvido, que é servo de Deus, é um ouvido que tem um ajuste diferenciado. A sua afiação é outra, o seu tom é outro, dentro de você corre um outro som. Você não é da Babilônia, você pode até estar na Babilônia, mas é porque Deus vai usar você para a glória do nome dEle. Pastor, eu estou na Babilônia. Não tem problema, é aí que Deus vai te exaltar. Pastor, eu estou no Egito. Fique tranquilo, José, é aí que Deus vai te exaltar. Deus exalta o filho dele que tem promessa, seja no Egito, seja na Babilônia, seja no deserto, seja na rua, seja no trabalho, na tua casa, na igreja. Ele só exalta aquele que crê e confia na sua palavra. É a palavra de Deus quem faz isso. Esses homens sabiam que estavam passando um período ali, e o período para fazer a diferença, para ajudar a outros não se corromperem, ou até mesmo com o seu testemunho ganhar muitas outras pessoas. Imagina agora Daniel saindo dentro daquela cova, em que todo mundo diz, quando o rei saiu, do rei ficou sem dormir. O rei foi lá na porta da cova e disse para aqueles capitães, falando: abre a porta, atira, puxa a pedra aí. A Bíblia diz que eles estavam tão famintos, aqueles leões, que aqueles homens foram devorados pelos leões, os que estavam abrindo. Mas Daniel ficou intacto, ileso. A Bíblia diz, olha que tremendo. A Bíblia, para provar que haviam leões ferozes ali dentro, aqueles homens foram comidos no dia seguinte. Para provar que aquele fogo era tão intenso, os capitães foram queimados. Mas não aconteceu nada com os servos de Deus. Deus, ele não deixou de manifestar a glória dele. Deus manifestou a glória dele para exaltar o nome dele. Agora Daniel sai daquela cova, onde todos aqueles que o invejavam, que o odiavam, agora estavam se prostrando e dizendo: o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Diga: o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus.
Era isso que eles estavam dizendo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Diga: o Deus de Sadraque, bem alto, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Quer dizer, Deus tinha um propósito. Sabe qual que é o propósito da sua vida? É que as pessoas vão dizer: agora você não vai dizer Sadraque, Mesaque e Abednego e nem Daniel. Agora você vai dizer o seu nome. Você vai dizer o seu nome. O Deus. Aí você vai dizer de Rodrigo, de fulano. Você vai dizer o seu nome. O Deus de Rodrigo, Ele é o verdadeiro Deus. Mais uma vez, o Deus de é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o verdadeiro Deus. É para isso que você está passando por isso. Para que aqueles que estão vendo a sua luta, eles vão ver a sua vitória. Eles vão ver o seu milagre. Eles vão ver a exaltação na sua casa. Eles vão ver a resposta na sua vida. Eles vão ver a resposta no seu trabalho. Eles vão ver a provisão de Deus. Levante a sua mão e receba de Deus sobre a tua história, em nome de Jesus Cristo. Aí alguém que vai dizer: mas espera aí, eu me afastei daquela pessoa, eu mandei ele para o Egito, que nem fizeram com José. Será que ele morreu? Será que ele está morto? Algumas pessoas não gostam de ouvir isso, e nem eu gosto de pregar sobre que um Deus que quer vingança. Mas não tem como. A pessoa que não acreditou no milagre na sua vida, ela vai ter que ver o milagre na tua história, em nome de Jesus Cristo. Isso não é desejo de vingança. É porque tem gente que não acredita nos teus sonhos. Tem gente que você fala o teu sonho, ela vai dizer: cara, cala a boca, para de falar besteira. Tá, você que está aqui, você acha que você vai chegar lá? Você acha que você vai ser alguém na sua vida? Você acha que você vai ser alguém? Você acha que você vai ter condição? Você acha que você vai ter uma casa própria? Para. Você acha que você vai ter um carro? Eu vou dizer uma coisa: ela que está falando isso, ela vai ver o milagre de Deus na sua vida. Ela vai ver o milagre de Deus na sua história. É para quem crê, levante a mão e dá glória. É para quem crê, levante a mão e dá glória. Isso não é vingança. Deus não se vingou dos irmãos dele, a ponto de José dizer para ele: escute uma coisa, fique em paz. Vocês estão me vendo agora aqui, eu, governador, fique tranquilo, eu não vou matar vocês não. Fique tranquilo, eu não vou humilhar vocês não. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu quero agradecer porque vocês me perseguiram, porque vocês fazem parte do milagre de Deus na minha vida. Essas são as palavras de um servo de Deus. Eu quero louvar a Deus que você me perseguiu tanto e que me fez ser mais crente cada vez mais para a glória de Jesus. Tem gente que fica reclamando do irmão que persegue, que fala, que critica. Não, meu irmão, esse irmão é bênção na sua vida. É o chamado irmão lixa. Ele vai te trabalhando, vai te lixando para deixar você brilhando como um diamante para a glória de Jesus. Se não for ele, você não aperfeiçoou, você não tem paciência. Deus está dizendo: deixa Deus trabalhar, deixa ele falar. Isso vai gerando em você crescimento, maturidade, sabedoria, revelação, direção, poder de Deus. Deixa, continua fazendo para Deus, deixa, continua glorificando a Deus, deixa, é Deus que vai te exaltar. Temos que compreender isso. A história desses homens manifesta-se bem claro: a fidelidade a um Deus vale a pena. Vale a pena ser fiel. Pastor, mas sabe o que acontece? Eu estou passando por isso. Espera aí, irmãos. Eu disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vendo aquela multidão, não se prostrando. Nós somos fiéis, hein? Estamos juntos? Estamos juntos. Somos crentes? Somos. Glória a Deus. Então tá bom. Não vamos se prostrar? Não. Então fique tranquilo que Deus vai providenciar tudo. Aí eles não se prostram. Aí eles falam: você viu? A gente foi fiel a Deus, agora é só da glória. Aí daqui a pouco chegam uns caras que sempre assim, né? Ô rei, deixa eu te falar uma coisa. Tem 3 lá que não se prostrou não, viu? E esses 3 são aqueles preferidinhos do rei. Quem que é? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou: é? Então vou lá falar com eles. Quando eles estavam já abraçando o outro, dizendo: ó, fomos fiéis a Deus, Deus guardou, Deus livrou. Quem já deu testemunho de milagre que levanta assim?
Ai, Deus fez isso aqui, daqui a pouco parece que o negócio piorou. Quando já aconteceu com alguém aqui? Levante a mão assim. Acho que é só comigo que aconteceu isso, né, moço? Você vai falar, olha, Deus fez isso da minha, deixa eu dar um testemunho aqui. No dia seguinte parece que o negócio do testemunho virou um testemunho na sua cabeça. Você fala, Senhor, o que está acontecendo? Eu falei ontem para glorificar o teu nome, parece que tudo está desabando na minha cabeça. Com quem já aconteceu isso? Levanta a sua mão. Lá vai Sadraque e Mesaque, que aconteceu com eles também. Vamos se abraçar, vamos louvar a Deus, aqui Deus nos guardou. Daqui a pouco chega o rei. E aí, tudo bem? Vocês estão se abraçando? Está tudo certo aí? Tá. Então é o seguinte, já que vocês estão se abraçando, por quê? Não, estamos adorando a Deus aqui. Só que é o seguinte, vocês vão se prostrar à imagem. Como assim? Nós não vamos se prostrar? Não, se vocês não vão se prostrar, então nós vamos aquecer 7 vezes mais a fornalha. Quando você é fiel a Deus, às vezes parece que fica 7 vezes mais quente as coisas. Parece que o negócio piora de uma forma terrível. Um olha para o outro e fala, e aí, vamos para a próxima etapa? Vamos, continuamos a ser crente. Então tá bom. 7 vezes é aquecido. Toca-se os sons e tudo que tinha que tocar, e ele simplesmente não se dobra. Aí um abraça o outro, tá vendo como Deus nos guardou? Deus é fiel, vale a pena ser fiel a Deus. Daqui a pouco o rei falou, vocês estão muito felizes. Espera um pouquinho só. Capitães da guarda, vem cá. Amarra eles aqui. Agora só a fornalha não estava aquecida 7 vezes mais. Agora eles estavam amarrados. Parece que você já orou alguma vez, você foi fiel a Deus e daqui a pouco você vai se sentir amarrado. Fala, meu Deus, parece que nada vai para lugar nenhum aqui na minha casa, na minha vida. Parece que piorou tudo. O que já estava tranquilo agora está pior. E o que estava pior agora ficou amarrado de vez. Deus está dizendo, continua sendo fiel a Deus. Preste atenção. Continua sendo fiel a Deus, que o próximo passo, o inimigo vai ser usado para queimar todas as amarras dele sobre você. Os inimigos amarraram eles. Agora que eles acharam que estava ficando bom, ficou pior. Os homens capitães da guarda fortes pegaram eles e lançaram no meio daquela fornalha. A fornalha não atingiu eles, mas a fornalha queimou todas as cordas que estavam amarrando. Porque eles já não estavam mais presos, mas eles estavam livres, adorando ao Senhor Jesus. Deus está dizendo, não importa quantas vezes piore, não importa quantas vezes pareça mais difícil, não importa quantas vezes fique mais amarrado, mais difícil. Quem tem promessa de Deus não desiste, vai até o final. Se Deus prometeu para você, continue firme. Por mais que você olhe e diz, pastor, parece que a coisa está difícil, piorou tudo lá em casa, aconteceu isso e aquilo. Eu estava orando para parar de beber, parece que bebe mais. Parei de fumar, para estar fumando mais. Para parar de fazer, piorou mais. Deus está dizendo, calma, eu estou agindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou operando. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Quando acabar as suas forças, vai entrar um Deus no meio e vai dizer, agora chegou a minha vez, agora chegou a minha hora. Deus vai entrar na tua história, Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar no teu casamento, Deus vai entrar na tua vida financeira. E se você crê, fica de pé, diga, eu creio. Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar, e Ele vai pôr por terra todo levante contra a sua vida, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para fazer muito mais. É o Senhor.